Então, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre prioridade de passagem. Ó. O que é isso? São aqueles veículos que têm prioridade de passar à frente de todos. É o caso aquele, por exemplo, de quando você está no semáforo, está aberto para você, você continua passando, mas você vê que a ambulância vem correndo, você abre espaço e deixa ela passar. Tem alguns carros, alguns veículos que você vê estacionado em cima da calçada, em cima do canteiro central, fazendo serviço de utilidade pública. Então, alguns veículos vão gozar de alguma liberdade. Quer ver? Vamos salientar aqui, então, os veículos precedidos de batedor. Esses veículos aí, eles têm prioridade de passagem. Eles solicitam a passagem e você abre. Eles obedecem às demais normas de circulação, mas teriam a prioridade da passagem ali. Nós temos os veículos de serviço público, que tem aí, nesse caso, tem a prioridade, não prioridade, mas gozam de uma certa liberdade, livre parada e estacionamento. Para um carro em cima da calçada, em cima do canteiro central, uma área pública, tal, no meio do caminho, eles têm essa liberdade para fazer a operação do serviço. E sempre com um dispositivo luminoso. E tem os veículos de salvamento, veículos como ambulância, carro dos bombeiros, polícia, fiscalização de trânsito. Esses terão direito à passagem, à parada e à livre circulação. Significa isso? Que eles passam primeiro que nós, eles podem parar aonde for necessário e podem fazer coisas que nós não podemos fazer, ultrapassar limites de velocidade, cruzar um sinal vermelho, e assim vai. Mas, também, quando em real prestação de serviço de urgência, e aí sinaliza, caracteriza-se essa situação, o alarme sonoro e a luz piscante vermelha, aquela intermitente, né, que é o giroflex. É aí que os pedestres perdem a preferência, pessoal. É aí que os pedestres devem aguardar na calçada e esperar esses veículos de socorro passarem. Se um dia der um acidente e atropelarem um pedestre e uma ambulância, e ele estava em prestação de serviço, o pedestre acaba sendo vítima da situação, assim como o motorista daquele veículo. Nesse caso, não teria um culpado, e sim vítimas. Mas é a única vez que abre-se uma exceção. Fora isso, os pedestres sempre terão preferência em cima dos demais veículos. Perguntinha aí, pessoal? Alguma? Não? Então, vamos falar um pouquinho aqui da ultrapassagem agora. A ultrapassagem é um movimento extremamente perigoso. O cidadão que tiver... circulando por uma via e for fazer a ultrapassagem no carro, tem que fazer um movimento de maneira organizada. Deixa eu mostrar para vocês aqui um videozinho que o cidadão faz uma ultrapassagem. Isso prepara nós aí para o que nós vamos ver agora. Conseguiram ver aí, pessoal, o vídeo? Conseguiram visualizar aí o vídeo na íntegra? Sim? Pois é, uma ultrapassagem mal feita é o resultado, às vezes, de uma ação irrefletida e de um ato de desobediência. Aí você que quer fazer a manobra, pode fazê-lo, a lei não proíbe. O que nós temos é o cuidado que deve se ter naquele momento. Então, que cuidados eu vou ter? Primeiro, que a passagem é sempre pela esquerda. A não ser na cidade, quando o cidadão indica que vai à frente, então você cruza pela direita. Mas sempre, na maioria dos casos, é ultrapassagem pela esquerda. Os cuidados: obedeça a sinalização, tente ter espaço suficiente, respeite o movimento. Nós temos
alguns cuidados, por exemplo, a ultrapassagem, quando ela for feita, nós temos a linha contínua e linha seccionada. O veículo B pode ultrapassar o carro A, porque a linha está do lado dele. Então, ele faz o movimento à esquerda e, assim que possível, retorna. Qual é vamos dizer assim, o processo dessa manobra? Indicando a intenção, sinaliza, visualizando a condição perfeita, não tem que ter espaço, não pode criar risco para ninguém, invade a faixa no sentido contrário, acelera e retorna em segurança. A ultrapassagem feita de maneira segura, ok. Agora, eu que estou sendo ultrapassado, a lei diz que, ao ser ultrapassado, deve-se facilitar a ultrapassagem. Então, se eu estiver te ultrapassando, você me ajuda. Amanhã, você vai me ultrapassar e eu vou te ajudar. E lembrar-se que quem estiver em faixas, em pista de único sentido, quem estiver na esquerda, se estiver mais lento que os demais veículos, tem que vir, quem estiver na esquerda tem que vir para a direita. Se você estiver mais lento e vier um veículo mais rápido atrás, a direita é para os veículos mais lentos e a esquerda para os mais rápidos e ultrapassados. Lugares proibidos de ultrapassar. É proibido fazer manobra de ultrapassagem em cruzamento. Ali você tem que esperar a sua vez para passar. Geralmente atrás de um outro veículo. Também é proibido ultrapassar sempre que nós estivermos numa pista única de duplo sentido, aonde for curvas, subidas, nas pontes, nos viadutos, nas travessias de pedestres e nas linhas de cruzamento com linha férrea. Esses ambientes, você deve esperar a oportunidade, que é pegar uma linha reta com as pinturas corretas no solo para fazer manobra. E subida é perigosa. Quer ver aqui? Vamos ver se eu consigo apresentar para vocês um outro videozinho aqui, que fala disso também. Mostra esse risco aí. Deixa eu ver. Ah, não está aqui. Beleza, pode ver. Estamos no alto do barranco. Não vem. Estamos vendo vocês. Dá pra ver isso aqui? Em 1982, a Ilha dos Frades foi considerada uma reserva ecológica. Sim, hein? Existem muitas árvores A gente nem consegue ver. ao Brasil. Metade desse pedaço de terra, Eles vão sumir. a luta elétrica, por exemplo, se chegou lá em 2003. Ai, cara! Ah, porra! Nossa! Porra, é ele! Tá vendo aí como é que é as coisas? Olha a faixa contínua aí, ó. Veja quando ela tá. É pra nós. Vocês quase viram um acidente. Quase. Não deu acidente por detalhe, né, pessoal? Por detalhe. Esses veículos estavam bem devagarzinho, descendo. Então, eles descem devagarzinho e dá tempo do outro fazer a ultrapassagem. Mas tinha tudo para dar um acidente aí. Subida, é proibido ultrapassagem devido ao carro não ter força. Você vai ter que, na subida, o teu carro tem que ser mais potente. A condição da via devia permitir, mas não tem condição. Então, esses ambientes têm a sinalização, não, ponte, curvas, subidas, travessia de pedestres, é proibido tentar alguma coisa de ultrapassagem. E lembrar-se aí que em linha contínua, proibido manobra de mudar de faixa, deve se manter na sua faixa. Somente quando for linha seccionada, aqui, por exemplo, o carro até pode fazer a manobra,
Desde que não tivesse esse veículo aqui no meio, ó. Ela não tá. Ó. Poderia fazer a ultrapassagem. Não, mas... Agora eu consigo puxar. Aqui. Vou botar esse carro aqui. Ok. Agora, já não poderia ter tentado. O carro vem vindo lá adiante. Ó. Isso aí. Vamos à frente. Falamos da ultrapassagem. Agora a gente vai falar um pouquinho das manobras gerais de circulação. O que é isso? As manobras gerais de circulação, pessoal, além da ultrapassagem, ela tem outros princípios, como é o caso, por exemplo, de uma conversão à esquerda e à direita. Como é que você faz uma conversão à esquerda e à direita? Então, tem todo um procedimento técnico para fazer a manobra. A gente costuma dizer que a manobra tem que ser feita no chamado movimento L. O que é o movimento L? É um movimento em que você faz a manobra em uma condição mais ideal, onde você não se expõe ao risco. Então, toda manobra que você faz à direita e à esquerda, você tem que fazer uma preparação. Com antecedência, você se posiciona. Se você quiser ir à direita e à esquerda, você primeiro sinaliza, dá o pisca e se posiciona adequadamente para tentar deixar espaço para os outros veículos. E quando você cair posicionado na outra via, você tem que cair num espaço que te tire do risco e do perigo. Por isso, a técnica, o chamado movimento L. Nós vamos falar alguns desses procedimentos. Por exemplo, uma das coisas que mais roda os alunos hoje é não dar o pisca. Quando ele faz a prova prática, por nervosismo, ansiedade, alguma coisa, ele acaba esquecendo de usar os instrumentos de controle do carro. Mas se ele vai fazer uma manobra para a direita, ele sinaliza a intenção, olha se não vem ninguém na outra faixa e aí muda o carro para a próxima faixa. Ou ele pode fazer a manobra direta, o deslocamento lateral, que é ir para a direita e para a esquerda, só pode fazer depois de sinalizada a intenção, dar passagem a quem está circulando na via e a transposição ela tem que ser feita gradativa. Que significa que tu faz a manobra, sinaliza, olha para trás, não vem ninguém, muda de faixa. Sinaliza, olha para trás, não vem ninguém, muda de faixa. Sinaliza, olha para trás, não vem ninguém, muda de faixa. Não pode pegar e atravessar 4, 5 faixas de uma vez só. Embora elas sigam no mesmo caminho que você. A manobra deve ser feita desta forma. Visualize a cena aqui que eu vou mostrar para vocês de novo. Aí talvez alguém, mas para que fazer assim? Tudo, cara da escola cheio de mania e costume. Não, é que o procedimento é assim. Tu acaba se protegendo quando faz dessa forma. Aqui. Flagrante de acidente numa rodovia na Bélgica. O carro tenta cruzar para a faixa da direita e bate violentamente num caminhão que andava em velocidade reduzida. O veículo ainda é atingido por outra carreta que vinha atrás. Veja de novo o momento da batida. A motorista de 25 anos sobreviveu. Então vocês viram aí a manobra. A pessoa pode mudar de faixa. Olha lá, ela pode mudar de faixa. Tranquilo, mas tem que ter condição segura e tem que ser feita essa mudança com antecedência. Lá atrás, uns 500 metros atrás, ela já devia estar posicionada aqui, ó, para poder pegar a próxima faixa. Aí ela teria até visão para enxergar que via carros lá congestionados lá na frente. Mas não, ela sai da faixa da extrema esquerda para passar para uma, duas, terceira faixa.
Veja de novo o momento da batida. A motorista de 25 anos sobreviveu. Bem, aqui vocês estão vendo um veículo que quer ir à esquerda. Como ele fará essa manobra? Ele posicionou o veículo, ele estava vindo à direita, correto, mais perto da linha de bordo. Só que como ele vai à esquerda, ele sinaliza com antecedência lá atrás da via onde estava, ele sinaliza e se posiciona mais à esquerda, junto com essa linha amarela. E quando ele vai fazer a manobra? Quando ele tiver passado o centro da via. A manobra ela tem que ser feita depois de ter passado o centro da via. Então, ele vai e vira o volante e cai preparado junto à linha de bordo. Tá, mas ele não pode pegar o carrinho dele e vir aqui assim? Não, esse movimento é proibido fazer. Uma manobra extremamente perigosa, então vai exigir dele muita atenção, foco, para poder fazer essa manobra de modo correto. Ele não pode fazer aqui? Não. Ele tem que fazer depois de ter cruzado o centro da via. E se ele fosse à direita? Quase a mesma coisa. Ele vinha à direita, ele vem mais à direita ainda. Manteve o posicionamento e dobrou à direita, caindo mais perto da linha de bordo. Depois eu vou mostrar para vocês aí essa manobra aí, o colega fazendo ela com o carro. O deslocamento lateral ele deve ser feito com antecedência. Lembra da transposição de faixa? Lá adiante ele tinha que esse veículo aqui, ó, para poder manobrar à esquerda, ele devia ter se preparado com antecedência. Mas como ele acabou fazendo uma manobra de maneira errada, então acabou se colocando em situação de perigo, talvez cortando a frente de outros carros. A ideia é dê o sinal, aproxime-se a máximo do bordo da pista, que é a linha de bordo, porque como ele vai à direita, à esquerda, então ele já tinha que estar aqui, ó. Aqui onde está a minha flechinha. Ele deixou para fazer esse movimento em cima do laço. Isso aqui é uma infração que pontua negativamente o aluno. Deixar de dar o pisca já pontua negativamente. Deixar de se preparar-se com antecedência também. Não é questão que vocês são alunos, é que lá fora tem que fazer assim. A gente chama essas manobras de direção perigosa. Na rodovia você tem a obrigação de pegar o acostamento. Tá, mas eu não posso vir devagarzinho aqui, tal, e dobrar à esquerda. Em rodovia, não. Rodovia, quem está na rodovia, circulando, tem a preferência. Então, eu quero fazer uma manobra direita-esquerda, eu sou obrigado a entrar rapidamente no acostamento. Se eu for à direita, tranquilo. Se eu for à esquerda, tem que atravessar a rodovia para o outro lado, então eu paro no acostamento, espero a oportunidade, dou o pisca que vou atravessar, olho para trás, olho para frente, não vem ninguém, e aí eu entro, faço a conversão à esquerda, vou atravessar a pista da rodovia. Se for uma pista única, é claro, dupla é proibido, até porque não tem às vezes não tem passagem. E se não ser possível efetuar a conversão ali, deve seguir adiante até ter as condições ideais para que você tenha essa manobra realizada. É que nem o retorno. É sempre melhor fazer o retorno no lugar próprio. Então, o veículo verde ele vai fazer um retorno. Ele vai pegar o carrinho dele e pegar o acostamento. Para no acostamento. Sinaliza que vai para outro acostamento. Olha para trás, olha para frente, não vem ninguém, ele vai lá no outro acostamento. Para o carro no acostamento, olha para trás, olha para frente, não tem ninguém, ele dando pisca já entra. Opa! Ele já entra e continua na via. Canteiro central. Na cidade, a gente sempre deve procurar um lugar próprio para fazer as manobras. Se você for fazer um retorno,
melhora uma rotatória, retornar na quadra. Se a rua for sem saída, que for uma pista única, você pode fazer o retorno de 3 pontos. Pode fazer em alguns ambientes que for avenidas e tiver canteiro central e não for proibido fazer a manobra, você pode até retornar naquele vão do canteiro central. Mas tem um procedimento técnico. Como é que faz? Veja aqui a simulação do desenho. O cidadão carro branco estava na faixa da direita. Ele sinalizou e veio para a esquerda, junto ao canteiro central. Mantendo o posicionamento, ele foi lá na frente, a ideia é seguir aqui, ó, nesse alinhamento. Então ele vai, mas vê que tem um carro vindo no sentido contrário. Então ele vai para o carro. Pode virar um pouquinho o carro já preparar? Pode. Pode deixar mais ou menos no meio da rua aqui, sim. Se alguém quiser te ultrapassar, vai te ultrapassar pela direita, que é a única vez que pode ultrapassar pela direita. É quando o cidadão dá o pisca que vai à esquerda e se posiciona lá. Aí você pode ultrapassar pela direita. Então, parou o veículo ali, deixa o cidadão descer e, assim que possível, faz a manobra. Ele vai cair junto à linha de bordo. Tá, ele não pode pegar e fazer isso aqui. Ó. Voltar na faixa da direita. É a faixa da esquerda, que é o mais rápido. Ele tem que cair na faixa da direita. Ele não pode fazer isso aqui também, ó, no início. Opa, enchi na regra. Ele não pode pegar e fazer isso aqui. Ele tem que ir lá na ponta. E aí, por dentro, vai cair à direita. Se esse carro descer e fizer a mesma manobra, olha como é que vai dar. Ele desceu, sinalizou, vai fazer a mesma manobra que eu. Ele vai passar por trás de mim e vai-se embora. Eu tenho uma visão tranquila, assim como ele, e passo por trás dele. Ambos têm visão adequada para tomar uma decisão. Isso aqui é de praxe, pessoal. Ah, mas o professor Kleber lá disse que dava para fazer de qualquer jeito. Dava não. Esse dia até o cidadão veio aí me xingar e disse assim, ah, mas o professor, o que tu está ensinando para os caras aí? Eu digo, como assim? Ah, tinha uma placa pare e ele passou reto. O que tu está ensinando? Eu digo, eu ensino para eles parar na placa pare. Mas eu perguntei para ele, eu perguntei ao fulano, o teu professor não te ensinou isso aí? Ele olhou para mim e disse, nunca falou disso. Aí vieram me xingar aí. É que nem aquela técnicazinha, quer ver? Vou ensinar uma para vocês. Ó. Já ouviu falar do retorno de 3 pontos? Retorno de 3 pontos. Como é que funciona isso? Essa é uma manobra, pessoal, que você faz quando você está numa via muito comprida e não tem lugar próprio para retornar. O que não pode é subir calçada para fazer retorno. Isso é proibido. Só pode subir a calçada, circular por cima dela para entrar e sair de lotes lindeiros. Né? Estacionamentos, garagens, coisas assim. Então, o veículo vinha à direita. A rua sem saída. Final de rua. Então, ele sinaliza, vem junto à linha amarela para o carro. Vira a direção para a direita. Engata a primeira marcha. Bota o carro junto ao meio-fio. Dá ré. Desvira a roda tudo para esquerda, direita. Engata a marcha ré e puxa o carro para trás. Engata a primeira marcha, desvira a roda e sai de frente. Esse aqui é o chamado retorno de 3 pontos. Dá certinho para fazer esse retorno. Sinaliza, vem no centro, para, vira a roda à direita. Direita? Não, é esquerda. Engata a primeira marcha, vai até o meio-fio. Não sobe calçada. Para o veículo, antes de subir a calçada, vira a roda para a direita, engata a marcha ré, puxa o carro para trás. Engata a primeira marcha, desvira a roda para a esquerda e sai de frente. Retorno de 3 pontos. Ó. 1, 2, 3. E tu coloca o carro onde tu quer. Retorno de 3 pontos. Vamos ver aqui. Calçada. A calçada, pessoal, só para entrar e sair dos lotes lindeiros. É a única vez que você pode circular por ali. Mas quando você sai, você faz o mesmo movimento. Faz a manobra no menor espaço possível. O que quer dizer? Bem, para você poder entrar à esquerda, está na calçada, está na garagem. Vai sair à esquerda, você tem que ir lá perto do meio-fio e cair já pertinho do meio-fio. Não pode cair lá muito aberto. Se tu vai à direita,
Então, tu vai dobrar e já vai cair perto do meio-fio. Tem que fazer a manobra no menor espaço possível. Nesses ambientes que você se aproxima, nas áreas de cruzamento, você deve ser prudente, reduzir velocidade, dar passagem a quem tem a preferência, respeite a sinalização e nunca venha trancar o trânsito nessa área. Mesmo que o sinal esteja verde, você não pode entrar no cruzamento, ficar no meio do caminho atrapalhando o trânsito. Seria infração de trânsito de natureza gravíssima. Mesmo que o sinal esteja verde, o condutor não pode entrar no cruzamento se notar que vai ser obrigado a parar em cima do cruzamento, na área de conflito. Assim, ele vai forçar os outros e prejudicar a circulação dos demais veículos. Então, mesmo que o sinal esteja aberto, você deve ficar ali paradinho, na linha de retenção, esperando a oportunidade para fazer a travessia. Ah, mas daí os caras atrás vão ficar tudo buzinando. Sei, mas é melhor uma buzina do que uma multa, não é assim? 7 pontos na carteira. Marcha ré. Marcha ré, pessoal, não faz parte das manobras gerais de circulação. A marcha ré, ela é uma exceção. Só pode usar essa marcha quando você tem a intenção, de colocar o seu veículo de frente. Talvez você precise manobrar o veículo, então você usa a marcha ré. Ela, então, é uma exceção e tem a proibição. É proibido andar na marcha ré, com as seguintes exceções. Fazer manobras de forma a colocar o veículo de frente. Agora, tem um outro detalhe, né? Na marcha ré. Qual é a velocidade compatível com a segurança? Qual é a velocidade máxima permitida? Na marcha ré não se tem uma expressão de números, e sim uma frase de efeito. Marcha ré, ela deve ser feita na velocidade do passo humano. Qual deve ser a velocidade da marcha ré? Na velocidade do passo humano. Aí você entende que é 5, 10, 20, 30, 40, 50, quanto? Você entende que é bem devagarzinho. É só realmente com o objetivo de colocar o carro com muito cuidado, andando, parando um pouquinho, que essa é a ideia. Por exemplo, entrar na garagem da sua casa, fazer o retorno de 3 pontos, né? Numa rua sem saída. Ah, eu quero fazer, tem que fazer mais pontos, não tem problema. Mas o melhor é ser meio técnico. Virar a direção só nas necessidades básicas, ali 2, 3 vezes, para fazer uma manobra. Quanto mais tu ficar girando a direção, mais tempo tu perde no meio do caminho, atrapalhando os outros e se atrapalhando também. E aí, eu e você, quando fizermos o estacionamento entre carros, vamos também utilizar a marcha ré. Aqui na autoescola a gente aprende a estacionar o carro entre as balizas. Quer ver a cena? Vou mostrar para vocês aí a cena justamente dessa aí, do colega fazendo o estacionamento.
Muito bem. Até aí vocês viram a manobra. O colega fazendo ela. É barbada? É barbada. Barbada é uma esposa do barbado. Quer ver? Vamos lá, vou tirar o áudio aqui e vou ajudar vocês. Então, o carro vai estar estacionado. Em dia de prova, começa por aí. O carro está estacionado no ambiente. Antes de querer ligar o carro, você primeiro se posiciona. Lembra o PBEC? Lembra o PBEC? Porta, banco, espelho e cinto. 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 Isso aí. Fecha a porta. Arruma o banco. Arruma o espelho. Bota o cinto. Se tu deixar um desses aí, já vai ser pontuado. E se um dia você estiver circulando pela via e esqueceu de fechar a porta, pode ser autuado por infração de trânsito. Esqueceu o cinto, infração de trânsito. Está dirigindo ali, infração de trânsito. Então, primeira coisa, posicionamento. Aí, então, olhei para trás, a via está tranquila, não vem ninguém, eu ligo o carro. Lembre que a baliza da prova prática vale assim, começa a valer a hora que tu ligar o carro. Então, se tu demorar 2 horas ali fazendo o PBEC, fica tranquilo. Olhou para trás, para frente, pá, tá tranquilo, liga o carro, vai, engata a primeira marcha, solta freio de mão, já dá pisca, sinaliza e arranca. E vai. Vai botar o carro no meio da via, vai dividir a via, vai passar perto das balizas, mas não vai encostar. E vai te posicionar de maneira correta. Avança, alinha o carro, bota ele retinho na via. E aqui tem um segredo para vocês. Aonde que vocês precisam parar o carro a primeira vez? Vocês precisam trazer a traseira do carro alinhada com a baliza. A traseira do carro tem que ficar alinhada com a baliza. Para quem não sabe, essa baliza aqui, ela simbolizaria a traseira de um outro carro. E aquela baliza lá iria simbolizar a frente de outro carro. Você tem uma vaga, tem um carro lá atrás, espaço para mais um e um outro carro estacionado. Você tem que botar o carro entre 2. Lembra qual é o segredo? Botar o carro, a traseira tem que estar aqui alinhada com a baliza. Puxa mais para frente. Mais um pouquinho. 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 Aí. O que vai fazer? Vai virar o volante tudo para a direita. Engatar a marcha ré. E puxar o carro para trás. Qual é a ideia? Lá na prova prática, geralmente o instrutor te ajuda te dando alguns pontos de referência. Você tem que colocar metade do carro para dentro. De dentro do carro fica muito difícil saber que o teu carro, a metade da roda, está aqui dentro. Então, vou te dar um ponto de referência. O instrutor te ajuda nessa forma. Tá vendo lá a baliza lá dentro dos ferrinhos, tá no cantinho aqui, a cantinha ali, para o carro aí então, colega. Isso vai dizer o teu instrutor. Para o carro onde vocês combinaram. Desvira todo o volante e deixa o carro descer para trás bem devagarzinho. Fica olhando no retrovisor. Botou o carro todo para dentro. Botou o carro todo para dentro. É só desvirar a roda. Engata a primeira marcha. Desvira tudo. E ajeitar o carro devagarzinho. Direitinho. Aqui já tá bom. Ah, mas tá meio torto. Não tem problema. Tá, puxa um pouquinho então se tu quer, mas não precisa botar ele para trás agora. Aonde tu puxou o carro, pisou no freio, ali ele fica. Ah, mas e se ficar fora? Se ficar fora, fica tranquilo, é um ponto só. Mas não vai ficar. Até dá a impressão que ficou. Ah, ficou? Não ficou não. Só faz uma vez isso. Não tenta ficar arrumando. Bem, botei o carro, agora tira ele da vaga. Dá o pisca, deu uma rezinha, vira as rodas, olha no retrovisor, não vem ninguém, bota o carro na rua. Tirou o carro, endireita a direção,
já vai dando pisca e botando o carro de frente agora para estacionar de frente. Show de bola, isso aí, terminou a baliza. Agora, nós vamos, o examinador entra no carro e aí nós vamos dar umas voltinhas por aí para ver como é que tu está dirigindo. Vamos lá? Algumas coisinhas que eles cuidam. Uma delas é isso aqui, ó. Posicionamento. Olha lá. O carro estava na direita. E o que ele fez? Como ele vai vir à esquerda, ele vai botar o carro bem no centro. Quando ele saiu do estacionamento ali, ele não deu pisca ali, você viu, né? Quando ele foi pro circuito. Não deu pisca pra esquerda. Volta lá o vídeo pra você ver. Vamos lá. Puxa o veículo junto ao eixo da via. Para fazer a manobra, ele tem que passar o centro da via. Ele não pode puxar aqui, ó. Isso aqui é manobra errada. Então, ele vai lá adiante e aí vira e já cai preparado junto à linha de borda. Ok. Vai à direita. Olha lá, já foi mais à direita ainda. Ó. Ele se posicionou. Mais à direita. E já cai junto à direita, junto ao meio fio. Ele vai ter que fazer redução de marcha. Seja antes de entrar numa esquina, numa lombada. Tira o pé do acelerador, cutuca o freio, troca de marcha, reduz a terceira para a segunda, passa a lombada na segunda. E depois, gradativamente, aumenta a velocidade. Outra técnicazinha. Arrancar na lomba. Como é que arranca na lomba? Aí usa-se a técnica da embreagem. O carro está estacionado na lomba, freio de mão está puxado, o carro está no ponto morto. Como é que eu faço para arrancar o carro? Então, vamos lá. Posicionamento geralmente segue esse. Lembra? O carro está ligado, freio de mão está puxado. O que está segurando o carro para ele não andar para trás, na lomba? O que está segurando o carro no lugar que ele não anda para trás, fica quietinho no lugar? Um freio de mão, por enquanto. Ok, o freio de mão está puxado. Então, uma hora eu vou ter que soltar ele. Então, para o carro não voltar para trás, eu vou do pé no freio, pé na embreagem. Engato a primeira marcha. Dou o pisca que vou sair. Baixo o freio de mão. O carro fica paradinho. O que está segurando o carro no lugar? Por que ele não foi para trás se eu baixei o freio de mão? Freio do pé. Ok, então eu segurei ele agora no freio do pé. Só que para poder ter força para subir, eu tenho que acelerar. Eu tenho que tirar o pé do freio e acelerar. Aí então, para ele não voltar para trás, eu vou tentar usar o chamado freio motor. Usar o sistema de engrenagem ali, junto com o disco de embreagem, e segurar o carro no lugar. Como é que eu faço? Solta a embreagem um pouquinho, a metade dela eu achei um ponto, o carro começa a meio andar, meio apagar, meio andar, meio apagar, não faz nenhum dos dois, ele fica ali naquela situação. Aí eu tiro o pé do freio, o carro fica paradinho no lugar. Agora eu aumento o giro do motor, eu acelero. E o carro começa a subir. Essa é a técnicazinha. Vamos ver o colega fazendo, usando os pedais. Está parado na lomba. Vamos lá. Pé no freio, pé na embreagem, deu o pisca, primeira marcha engatada, baixou o freio de mão, segurou os dois. Tira o pé da embreagem, que é o pé da extrema esquerda. Até a metade só. Segurou? Achei. Então tá. Segura aí, controla a embreagem, acelera, tira o pé do freio, acelera e o carro vai andar. Barbada, né? Olha lá, de novo. O que mais? Opa. Aqui. Olha lá, os dois pés. Freio e embreagem. O pé do centro, tem o pé da extrema direita, que é acelerador. O pé do meio, o pedal do meio, que é o freio. E o da esquerda, que é a embreagem. Pé no freio, pé na embreagem. Solta a embreagem devagarzinho. Calma aí, acha o ponto.
Acho o ponto, segura aí. Achou? Achei o ponto. Tu vê que o carro não anda para trás nem para frente, nem para trás nem para frente. O freio está segurando o carro no lugar. Pode soltar o freio que o carro vai ficar quietinho no lugar. Tira o pé do freio. Tirei. O carro está paradinho no lugar. Está segurando o carro só na engrenagem. Aí então é só acelerar. Aumenta o giro do motor lá. Acelera. E o carro vai. Além dessa manobra, eles vão pedir para vocês fazer também, possivelmente, ao retorno de 3 pontos. Esse é barbado a fazer. Eu só não tenho a gravação aqui ainda dessa manobra. E também o retorno lá em acostamento. Eles vão pedir para você fazer retorno de acostamento se for para a rodovia. Porque é difícil ir. Retorno nos canteiros central. Isso eles pedem para você fazer. Alguma perguntinha? Esse aluno aqui, pessoal, ele passou na prova. E como disse o Michael, ele não tinha dado pisca. Ele passou com 3 pontos, negativo. O 4º ponto reprovado. Mas, como deu só um errozinho, então ele conseguiu a habilitação dele. Pergunta, dúvida? Não? Até que hora vai nossa aula hoje? Deixa eu ver. Até as 4h30. Até as 4h10. 4h10. Nossa. São 3 períodos só. Então, vamos adiante aqui. Vamos para a próximo slide aqui. Vamos falar das luzes do carro, pessoal. Você tem o farol luz alta, baixa, luz de posição, tem os pisca, lâmpada de freio. Como é que funciona essa iluminação? Primeiro que todas as lâmpadas têm que estar funcionando, até a lâmpada da placa. E o princípio da regra é a luz baixa primeiro. Em locais onde houver iluminação natural ou artificial, a lâmpada luz baixa deve estar acesa. As situações que ela deve estar acesa: à noite em vias iluminadas. À noite em vias iluminadas, luz baixa acesa. Durante o dia, se tiver chuva forte, cerração, se estiver andando nas rodovias, entrar dentro de um túnel, você tem que estar com a luz baixa ligada, mesmo de dia. À noite é obrigatório usar a luz baixa em qualquer ambiente. E de dia? De dia é obrigado a usar se estiver em rodovia, se passar por um túnel e se estiver chovendo. Ah, Kleber, eu quero deixar a lâmpada ligada o tempo todo. Tá, então tá, fica a teu critério se tu quer ou não. O pessoal tem uns que desligam. O problema não pode é tu andar na via urbana, daqui a pouco pega uma rodovia e tá com a luz desligada ainda. Aí pode ser autuado por infração. Principalmente nas pistas únicas, que é o que a lei agora vai mudar, né? A lei vai obrigar a colocar farol luz baixa só nas pistas nas pistas simples. Nas pistas duplas, parece que eles vão cancelar a obrigatoriedade. Isso é o projeto de lei aí que foi assinado, parece, pelo presidente, mas só não foi publicado ainda. Pelo menos não tive nenhum retorno disso. Luz alta, pessoal. Luz alta é obrigatória aonde? À noite você pode usar se não tiver iluminação pública. E não pode usá-lo a fim de prejudicar o trânsito de outros elementos, como pedestres, carros, bicicleta, qualquer situação. O farol luz alta ele é mais proibido do que permitido. A única exceção é: estou sozinho na via, a iluminação está crítica e eu preciso iluminar mais. Se tiver iluminação pública, é proibido. E se estiver atrapalhando alguém, também. Vamos para a próxima. Que é a luz de posição. A lâmpada de posição é uma luz bem fraquinha, que ela é acendida para indicar o teu posicionamento. Por isso que é chamada lâmpada de posição. Em horários e circunstâncias de pouca luminosidade, você a utiliza. Situações obrigatórias: quando a chuva estiver forte, neblina ou cerração. E à noite para embarque e desembarque, ou carga e descarga de
mercadorias, você deve deixar essa lâmpada acesa para indicar que há movimento em torno do carro, do veículo. Outras luzes, pisca-alerta do carro, tem um triângulozinho dentro do carro, tu aperta o botãozinho, os 4 pisca batem junto. Essa é a luz chamada luz de emergência, pisca-alerta. Deve ser acesa quando? Em mobilizações ou situações de emergência, ou se a via exigir isso. Mas geralmente é só quando há necessidade de indicar que ali há um risco para você ou para outros. Luz da placa. Lembrando que essas lâmpadas todas têm que estar funcionando. Luz da placa deve ficar acesa à noite com o veículo em movimento. Ela geralmente acende junto com a luz de posição. A luz a troca de luz alta e baixa, que é aquele... É o joguinho que o pessoal faz aí para se comunicar. Pode utilizar? Sim. Por um curto período, a fim de avisar sobre o perigo ou a intenção de ultrapassar alguém. Eu quero avisar o cidadão que eu quero ultrapassar, eu posso dar o joguinho de luz. Mexo no dispositivo ali. E ele... Quando tem um perigo para ele, um desmoronamento, um acidente, um animal na pista, eu sinalizo para ele o jogo de luz alta e baixa. Avisando para ele, ô fulano, cuidado que tem o que aqui? Tem um cavalo, sei lá, um desmoronamento, um acidente. Só que o pessoal entende tem fiscalização lá na frente, tem fiscalização lá na frente. O pessoal dá o pisca, geralmente, para avisar que tem fiscalização. O que a lei proíbe, isso não pode. Motocicleta. Motocicleta, farol da moto ligado 24 horas. Dia e noite. Chova ou não chova, luz da moto ligada 24 horas. Se tiver, claro, andando. Veículo de transporte coletivo. Usa ali os ônibus. Então, esses veículos devem manter a luz baixa acesa quando estiverem naqueles lugares a eles próprios, designada, que é as chamadas, a gente chama de corredor de ônibus, né? Mas são as faixas destinadas geralmente a eles, ali dia e noite eles têm que estar com o farol ligado para questão de indicação. Geralmente eles se cruzam um pelos outros, nessas faixas. Porto Alegre é assim, né? Lá no centro da avenida tem duas faixas, ida e vinda. E os veículos, os ônibus estão cruzando um pelo outro. O farol tem que estar ligado para despertar os sentidos um do outro. Professor. Oi. Ouvia que durante o dia a gente tem que estar com luz baixa. É nas estaduais, federais, como é que é? Em todas as rodovias, seja estadual ou federal. Durante o dia, luz baixa. Luz baixa ligada. Tá. Buzina, pessoal. Buzina foi colocada no carro, pessoal, para agora, quando o Inter ganhar o Brasileirão, daí o pessoal fazer passeata, comemoração. Não, é Grêmio. Melhor o Grêmio. Não, é para quando o Grêmio sair da segunda divisão. Uhum. A pessoa não gosta dessas brincadeiras, né? Viu, pessoal? Buzina não foi colocada no carro para fazer passeata, para comemoração, não foi para xingar ninguém, nem para chamar atenção. Claro, chamar atenção para fim de evitar acidente, sim. Ó. Finalidade: para dar toque breve a fim de evitar acidentes, ou avisar o outro condutor a intenção de ultrapassá-los se for em vias rurais. O modo de usar a buzina: toque breve. Pip, pip. É proibido usar ela de maneira prolongada e sucessiva. Prolongada. Pip. Sucessiva. Pip, 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 pip. E tem até um horário que o pip é proibido. Entre 22 horas e 6 horas da manhã. Anota aí, perguntinha de prova. Entre as 22 horas e 6 horas da manhã. Também é proibido na frente, geralmente, naqueles locais. Clínicas geriátricas, berçários, hospitais, nesses ambientes em que tem que haver silêncio, né, devido a idosos, pessoas se recuperando, crianças, esses ambientes é proibido usar buzina. Geralmente tem ali aquela placa indicando a proibição. Então, ali, em torno daquele ambiente, é proibido usar buzina. Até o pipi.
Imobilização de veículo. Quando você imobiliza um veículo na via, geralmente a finalidade é desembarcar o veículo, quer dizer, desembarcar do veículo, fazer um estacionamento ou fazer uma operação de carga e descarga. O veículo ele deve ficar guardado lá na sua residência, na sua garagem, num box, no estacionamento que você adquiriu ou alugou. A imobilização na via só pode ser feita com as finalidades básicas e conforme a lei permita. Por isso que nas cidades aqui, né, nas regiões aí metropolitanas, nós temos os rodízios, que para ficar ali mais de 10 minutos você tem que rodar. Aí você tem que pagar se quiser ficar mais. Fez a imobilização, vai circular. Ah, não, eu vou estacionar o carro. Tá, então, de repente, se for permitido, tranquilo. Ah, tem que pagar, então paga. Alguma coisa assim. A imobilização do veículo na via, quando você imobiliza ele, e o objetivo é você fazer talvez um desembarque de passageiros, a gente chama esse tempo, esse momento de parada de veículo. Anotou aí? Parada de veículo. O que é uma parada de veículo? Imobilização do veículo com a finalidade de efetuar embarque e desembarque, somente pelo tempo necessário para isso. E lembrando que você é responsável pela segurança dos seus passageiros, então eles descem pelo lado da calçada. Ah, não, eu vou fazer uma operação de carga e descarga. Tá, então, operação de carga e descarga é uma imobilização do veículo e pelo tempo necessário para isso, para o carregamento e descarregamento de mercadorias ou animais. Se a lei permitir, não tem, talvez, questão de tempo. Talvez, para desembarcar uma caixinha, eu demore 2 minutos. Para desembarcar 20 caixinhas, eu demore 1 hora. Se a lei não proibir essa operação de carga e descarga, tranquilo. Não é questão de tempo, e sim questão de atividade. Agora, se eu vou deixar o veículo ali guardado por um tempo a mais do que eu mencionei, e aí a gente chama isso de estacionamento. Estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo superior a embarque e desembarque de passageiros. O veículo é imobilizado na via e a finalidade ali é deixar só o veículo imóvel, esperando o tempo passar. Esteja o passageiro, o motorista dentro ou fora do carro, deixar o veículo guardado junto ao meio-fio, com a finalidade de fazer outro tipo de atividade, deixar o veículo guardado ali, a gente chama isso de estacionamento. Entendeu a diferença? Parada de veículo, imobilização curta, temporária para embarque e desembarque de passageiros, que se deve dar pelo lado da calçada. Operação de carga e descarga. Operação de carga e descarga é aquela situação também, que é para desembarque ou é para embarque ou desembarque de mercadorias, carga, animais. E o estacionamento? O estacionamento é um tempo superior, o veículo fica ali guardado por um tempo a mais. O objetivo é deixar o carro ali guardado até o retorno de alguém ou do próprio motorista. A imobilização do veículo na via, pessoal, não pode se dar na contramão. Primeira regra. Sempre no sentido da tua faixa e do lado direito, se a tua via for só de duplo sentido. Quando ela é de único sentido, você tem que ver se há permissão de estacionar na direita e na esquerda. Como é o carro aqui, esse aqui é uma via de duplo sentido, vai e vem, ele estacionou na contramão, ó, lá na outra faixa. Tá, então ele está cometendo infração de trânsito. Ele tinha que ter feito um retorno de 3 pontos, se a rua é estreitinha, e colocado o carro no mesmo posicionamento que os outros lá, virado para frente, não com a traseira virada para cá. Está estacionado na contramão, proibido. Também, na questão do alinhamento junto ao meio-fio, deve ser 5 metros longe do meio-fio da esquina, 5 metros longe da esquina, e os pneus devem ficar no máximo 50 centímetros longe do meio-fio. Pode encostar? Pode.
Pode ficar 5, 10, 20, 30, 40, 50. 51 centímetros ou mais já é proibida, é infração de trânsito. Anotou aí? A 5 metros da esquina e a 50 centímetros longe do meio-fio. Na questão de outros veículos, que é o caso de motocicleta. A motocicleta ela deve ficar estacionada, pessoal, no formato perpendicular junto à linha da calçada, que é o movimento que vocês estão vendo aqui. Ó. Ele está virado de frente, estacionou de lá, né? Estacionou na transversal da via, posicionado para frente. Esse é o movimento correto. Só que a gente chama esse movimento de perpendicular. Perpendicular. Ou paralelo, na transversal. Nós temos o estacionamento que ele é feito na cidade, que ele é obíquo ou que ele é feito paralelo. Paralelo é no comprimento da via, junto ao meio-fio. O oblíquo é aquele que é atravessado na transversal. Isso é de praxe para mim e para você. Geralmente, se estaciona de maneira própria, conforme a sinalização da via. Nas rodovias, eu e você estamos impedidos de usar o acostamento para isso. É proibido parar em cima da pista de rolamento. Isso, a gente chama isso de... não é atrapalhar o trânsito. Bem, dependendo da situação, pode ser até infração gravíssima multiplicada por 10. Bloqueio de via. Essa é a expressão, bloqueio de via. Botar o carro no meio da rodovia, impedindo que outros passem, é infração de trânsito. O carro, se tem uma emergência, pneu furado, pane mecânico, alguma coisa, você deve botar o carro no acostamento da via. No acostamento. De preferência fora ainda, para não arriscar ter acidente com você. E lembre-se, sempre que der uma emergência, você deve acionar o pisca-alerta, você deve usar o pisca-alerta e colocar, usou o pisca-alerta, bote o triângulo a 30 metros ou mais. Anota aí, pessoal. Qual a distância que eu tenho que botar o triângulo? No mínimo, 30 metros. Não é menos que 30, é mais que 30. Dúvidas aí, pessoal? Pergunta, só ligar o microfone e fazer. Não? Então, deixa eu falar aqui sobre o transporte de passageiros. Nós temos essa necessidade, ó. Transporte de passageiros. O condutor sempre é responsável pela segurança dos seus passageiros. Então, eventualmente, você terá condição de tomar decisão. Se vai ou não transportar pessoas em algum local. Deve ser sempre no banco, sentado, cada um usando o seu cinto. É proibido transportar pessoas na parte de fora do carro. Aonde? No estribo, na carroceria, pendurado no carro. É proibido. Em compartimentos de carga, é proibido colocar pessoas no porta-mala, lá no baú do caminhão. Também é proibido você, condutor, ter algo entre você e a porta, entre você e o volante. Você, motorista, tem que estar livre essa área. Proibido cachorrinho no colo, criança no colo, bolsa no colo do motorista, sacola. Você tem que estar livre ali. E lembrando que o cinto é um por pessoa. Essa é a forma de utilizar esse instrumento. Vamos adiante. Motocicleta. Motocicleta é assim, pessoal. Criança menor de 7 anos deve usar o banco traseiro da motocicleta. Quer dizer, e só depois de 7 anos que poderia andar. E eles vão mudar para 10, viu? Nessa nova regra da lei, eles vão mudar. Para andar na motocicleta só acima de 10 anos. E lembrando que crianças menores que não consigam se proteger também não podem andar em bicicletas de carona. Tem que ter equipamento de segurança e elas têm que se proteger sozinhas. E nos carros, como é que funciona? Nos veículos, as crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro com
com o uso do dispositivo adequado ao seu peso e tamanho. Então, ela pode e deve ocupar o banco traseiro. O dianteiro só pode ocupar na seguinte situação. O veículo, se ele tiver banco dianteiro apenas, então se ele tiver apenas banco dianteiro, pode colocar na frente. A criança menor de 10. Ao contrário, ela iria atrás, lembra? Mas como o meu carro só tem uma Saveiro, por exemplo, uma Saveiro, qualquer veículo, caminhão, ele só tem banco dianteiro, atrás é carroceria. O número de crianças também deve ser levado em conta. Digamos que tu tenha 4 crianças, atrás tu só tem 3 lugares, então tu tem um número de crianças superior à lotação dos bancos traseiros. O número de crianças a serem transportadas for maior que o número de lugares do banco traseiro, então a criança, uma delas poderia ir na frente. Viu a situação? Se o teu carro só tiver banco dianteiro, a criança pode ir na frente. Se o número de crianças a serem transportadas for maior que o número dos bancos traseiros, a criança poderia, uma delas, ir na frente. E se o banco do teu carro atrás for de o cinto de 2 pontos, aí aquela criança que iria ocupar o cinto de 2 pontos pode ir na frente. Como é o caso aqui, ó. Cinto de 2 pontos. Na gravura aí. E lembrando que se vai ficar atrás ou se vai ficar na frente, não importa, né? Não importa a questão essa, porque vai depender. Primeiro, tem que ser maior de 10 e as únicas opções para ir na frente é aquelas mencionadas. Se vai ficar atrás, ela ainda tem que ocupar os equipamentos de proteção. Bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação. Depois de uma certa idade, ela pode usar o banco traseiro e o cinto do carro. Então, como é que funciona? De 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, usa cadeirinha. E de 4 anos até 7 anos e meio, de 4 a 7 anos e meio, usa o assento de elevação. O transporte de criança, nessa condição, é a ideal. E quando a criança já tem mais de 7 anos, 7 anos e meio, né? Mais de 7 anos e meio, ela pode usar o banco traseiro com o cinto do carro. Ah, mas eu tenho um amiguinho meu aí, Kleber, eu tenho o meu priminho que ele tem assim, ele tem 40 anos, mas ele é desse tamanho assim, ó, ele tem 80 centímetros. E olha que eu tô sentado, hein? Eu pego ele no colo, assim, tão pequenininho que ele é. Com 40 anos, ele pode sentar na frente e usar o equipamento de retenção? Bem, ele pode andar na frente. Maior de 40 pode andar na frente, né? Maior de 10. Ele já tem 40. Mas ele vai ter que usar um equipamento de proteção. Lógica. Porque a altura dele não pega o cinto. Ele é muito pequenininho. Então, ele tem que usar um equipamento de proteção. O que ele usa? Cadeirinha, assento de elevação ou bebê conforto? E agora? Assento de elevação. Assento de elevação. Olha, por mim vai usar até o bebê conforto, se necessário. Não posso cometer infração de trânsito, eu tenho que cuidar da segurança dele. O mais comum, pessoal, é ao contrário. Às vezes, tu pegar uma criança que ela já não cabe mais no bebê conforto. Isso é normal acontecer. E aí, às vezes, tem que adaptar, botar a criança já na cadeirinha. E também acontece a situação, às vezes, de ela ser muito miudinha ainda. E aí, se é necessário adaptar a situação dela para ainda manter no bebê conforto. Aí você que é pai, mãe, né, responsável pelo veículo, é que tem que ficar atento a isso. Vamos à frente. Circulação de motocicletas. Bem, a regra era 7 anos, mas tem a regra aquela. Sempre pilotar a motocicleta com as 2 mãos e você tem que usar os equipamentos de proteção, que é o capacete, o sapato tem que ser fechado. Os passageiros desses veículos seguem as mesmas regras que vocês. Lembrando que é 7 anos ou mais para andar na motocicleta. Se o teu capacete não tiver viseira, então tem que usar o óculos de proteção.
Isso é de praxe para nós. Profissional do trânsito. Profissional do trânsito deve usar roupas adequadas a ele. E também a moto dele tem que estar preparada. É obrigatório para ele que é profissional ter 21 anos de idade ou mais, usar faixas refletivas no capacete e também no baú, como é o caso da gravura. Fita vermelha e branca refletiva. Está usando o colete, né? Que é obrigatório. Está a moto registrada como um veículo de aluguel, então indica que ela vai ter as placas aptas à circulação de veículo comercial. Tem que ter uma antena corta-pipa e um dispositivo chamado mata-cachorro, que é o protetor do motor. Ciclomotor. Os condutores de ciclomotor seguem as mesmas regras que as motocicletas. As mesmas regras, posicionamento, manobra, só que como ela tem uma limitação, o ciclomotor tem uma limitação de velocidade, ela tem que tomar alguns cuidados. Quando andar na via, vai andar mais perto do meio-fio, entre o centro da faixa e o meio-fio. Deve ser conduzido pela direita da pista de rolamento. Dar-se preferência a esses veículos nesse caso aqui, embora se tenha preferência em cima de demais veículos maiores, às vezes, em termos de cuidado, uma coisa que eu tenho que lembrar é que ciclomotor é um tipo uma moto, só que é um veículo menor, até 50 cilindradas, não tem força de tração, vai ter só 50, pode andar na rodovia, só não pode andar na pista de via de trânsito rápido, nas cidades, não tem acostamento. Na rodovia, o ciclomotor pode andar. Não pode andar o ciclomotor, não pode andar em faixa de pedestre, não pode circular em cima da calçada, nem nas ciclovias e ciclofaixas. Anda junto com os carros, motos, se comporta como se fosse uma motocicleta, só que mais junto ao meio-fio, tomando alguns cuidados. Tem que usar capacete, moto tem que estar registrada, tudo isso. Ciclista. Ciclista desmontado, quando andando, tem que obedecer às regras e às normas. Os cuidados que ele vai ter ciclista, andar na calçada, andar numa faixa de pedestre, quando estiver desmontado. Por quê? Porque a lei diz que ciclista empurrando a bicicleta, ele pode andar sobre esses ambientes. Por quê? Ele se equipara ao pedestre em direitos e deveres, empurrando a bicicleta. Não, mas ele está pedalando. Tá, então, se ele está montado, pedalando, ele é condutor. Então, ele tem direitos e deveres. É proibido andar em cima da calçada, em cima das áreas de pedestre, e é proibido passar em qualquer outro ambiente. Seja calçadão, seja lá na rodovia, ali, a passarela, onde tiver pedestre, que a passagem é própria para ele, bicicleta só empurrando. Nas rodovias deve andar no acostamento e é proibido andar ciclista nas pistas de via de trânsito rápido. Não tem lugar para ele se proteger. Sempre andar nos lugares próprios a ele destinados. Trânsito de animais. Só pode transitar na via se tiver um guia, alguém puxando esse bichinho. Só assim. No veículo, se transportado dentro, tem que estar dentro de uma caixinha, de uma gaiolinha, alguma coisa assim, para dar proteção para o bichinho. Não pode ficar solto aquela caixa. Geralmente o pessoal bota no assoalho, ali junto entre os bancos, para ele ter uma firmeza maior essa caixinha. Os proprietários vão responder pelos danos que esses animais soltos causam na via. Cavalo, vaca, cachorro. E as carroças? Carroça, o que mais tem aí? Charrete, carreta de boi. Devem ser conduzidos pela direita da pista. E sempre mais perto do meio-fio. Proibido andar nas vias destinadas a ciclista, que é ciclovia e ciclofaixa. Proibido andar na calçada. Na rodovia, ele anda no acostamento, dando preferência aos elementos menores. Lembram? Os maiores cuidam dos menores, os motorizados dos não motorizados, e todos os veículos cuidam do pedestre.
Já que eu falei do pedestre, finalizo com ele. Lembre-se, você que é pedestre, sempre usar as áreas próprias. Passarelas, faixas de pedestre. Lembre-se que aquilo que a gente ensina para as crianças, olha para os dois lados, tenha certeza que a pessoa te viu, na dúvida tu não vai. Pois é, isso a gente deve aplicar também. Lembrar-se que um cruzamento sempre é uma área mais segura. Melhor ainda se tiver semáforo. Não, mas não tem semáforo. Tá, se tiver para você, pedestre, é bom. Se não tiver, só tiver para o carro, espera fechar para o carro e use a faixa de pedestre. Não tem semáforo para ninguém, tá? Então, mesmo assim, olha para os dois lados, use a faixa de pedestre. Não tem faixa de pedestre, tá? Mesmo assim, ainda é a esquina, o lugar mais próprio, olha para os dois lados, só atravessa quando ter plena certeza.